Como sempre, o seu Cidade na Tela, recheado de muita informação, de muita notícia, a nata da notícia lesbonense, também uma cobertura das cidades do entorno, tanto que vamos hoje repercutir um caso aqui atrelado à Várzea Grande. E você, claro, fica com a gente aqui no Cidade na Tela, na TV Lesbon News, interagindo e deixando aí o seu like, por favor. Aperte o positivo no canal Lesbon News, se inscreva também no canal Lesbon News, ajude aí a trazer engajamento aí com o YouTube. Felipe. Vamos repercutir um caso da vizinha Várzea Grande, porque é um caso que chama a atenção, gente. Eu gostaria de chamar a atenção do telespectador da TV Lesbon News, do Cidade na Tela, para o drama que vem enfrentando a senhora Francisca Aparecida Barros. Ela é professora ali na cidade de Várzea Grande e anteontem eu fui procurado pelo esposo dela, o também professor Tiago Barros, onde ele passava informações pertinentes à situação da sua esposa Francisca Aparecida Barros, que está atualmente lutando contra um câncer. Ao ele me enviar o vídeo da TV O Dia, onde ela participa dessa reportagem, de pronto eu conheci, eu lembrei da época que ela estudou aqui em Elesbão, no Núcleo UESP. Foi no mesmo período em que eu estudei, só que ela, salvo engano, geografia. Eu estudava biologia. Lá de Várzea Grande, eu lembro da Nascimento, eu lembro da Terezinha, da Alcione, pessoal lá de Várzea Grande que estudou comigo. Ela, se eu não estiver enganado, estudou geografia. Mas o fato é que a Francisca Aparecida Barros, professora de Várzea Grande, ela foi diagnosticada com câncer de mama meses atrás, após exames de rotina. Em abril desse ano, numa das fases de tratamento da doença, ela removeu o tumor. Dando prosseguimento ao tratamento, ela precisou de sessões de quimioterapia, mas o plano de saúde que paga há décadas, gente, está impondo dificuldades para a liberação dos procedimentos. O caso foi levado à esfera judicial e a empresa vem recebendo multas diárias pelo descumprimento da decisão. Ela estudou no Núcleo UESP aqui de Elesbão, como eu já falei, ela é casada, mãe de um menino de 7 anos, e sem ter resposta, a paciente e o esposo resolveram tornar público o drama através da imprensa. E nessa semana foi veiculada uma reportagem na TV O Dia de Teresina. Quero que os senhores acompanhem. Uma professora do município de Várzea Grande, aqui no Piauí, denuncia plano de saúde por não liberar quimioterapia. Quimioterapia, todo mundo sabe, é o principal tratamento para combater o câncer. Raimundo, vamos contar essa história, que não é a primeira, ela não é a única, são várias denúncias que existem, e aí o que o Raimundo vai trazer agora, mais uma vez, é chocante. Assim como ele trouxe daquele primeiro caso, né, que nós falamos aqui, meu primo, do estupro, né, do rapaz que foi preso, olha só os detalhes desse caso que o Raimundo traz. Seja bem-vindo mais uma vez, Raimundo. Obrigado, Douglas. Pois é, esse caso que está sendo denunciado por essa paciente envolve um plano de saúde. Ela é uma paciente oncológica, que só isso já é uma situação gravíssima, e precisando agora fazer essas sessões de quimioterapia, e foi surpreendida pela decisão do plano de não liberar essas sessões, trocar os medicamentos por outros medicamentos não tão eficientes para o combate ao câncer, e ela está vivendo esse drama. E nem mesmo decisão judicial tem feito com que o plano reverta essa situação. Vamos acompanhar a história. Aparecida é uma paciente oncológica que vive um drama nunca antes imaginado. Em abril passado, ela fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no seio. Procedimento realizado pelo Plano de Saúde Apivida, que paga há 17 anos. Após esse procedimento, o médico indicou a aplicação de 6 sessões de quimioterapia. Foi a partir daí que começou o sofrimento da paciente. Depois fui chamada, para voltar novamente numa outra consulta, e foi dito que era para mudar a medicação. Com 19 dias, o Ítalo, da ouvidoria, se não me engano, acho que é da ouvidoria, ele me ligou
me mandou a mensagem, na realidade, dizendo que eu teria consulta com um oncologista. E aí eu expliquei para ele que não, que eu já tinha feito as consultas e estava aguardando apenas as quimioterapias. E ele falou que não, que estava com a prescrição dessa medicação em mãos, mas eu precisava voltar, né, ao consultório médico e o médico iria me explicar. Claramente, o plano se recusa a aplicar as doses por causa do custo. Ele passou a medicação e eu, muito preocupada, né, com essa nova medicação, eu fui em um outro oncologista, né, que não é do plano de saúde, e fui me informar, levando as 2 receitas. E lá foi dito, né, pela oncologista que me atendeu, que a melhor medicação é a primeira, né, para a minha lesão. Sem conseguir que o plano cumprisse o que estava no contrato e autorizasse as sessões de quimioterapia que tinham sido recomendadas pelo médico, a paciente decidiu buscar a ajuda da justiça. No início de julho, um juiz de primeira instância determinou por meio de liminar que as sessões fossem liberadas para a paciente. Só que mesmo assim, o plano não cumpriu a determinação. O advogado da paciente diz que o juiz determinou a aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial. Mesmo assim, até o momento, o plano não cumpriu a liminar. No dia 11 de julho recebemos a liminar, né, com a decisão judicial trazendo a obrigatoriedade da empresa Apivida a fazer o procedimento, o tratamento de saúde da Francisca Aparecida, trazendo com o mandado de cumprimento, trazendo as multas, né? Posteriormente majoramos as multas porque não foi cumprido, e com a multa e com a majoração já está no valor de mais de 76 mil a questão das multas. Então nós pedimos o cumprimento das multas com uma solicitação de bloqueio das contas. Então hoje o processo está nesse pé, que também a empresa, além de contestar, entrou também com um agravo de instrumento solicitando a suspensão dos efeitos da liminar. Isso tudo está nesse problema burocrático, né? E que está impedindo aí o tratamento de saúde da Aparecida. Este advogado especialista em direito em saúde diz que o plano Apivida é campeão de reclamações e processos e que, pelas regras da Agência Nacional de Saúde, a empresa é obrigada a fornecer os medicamentos que a paciente precisa. O plano de saúde, ele é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, ANS. Então, todo e qualquer problema que você tiver, o primeiro canal de atendimento que tem que ser feito ou de reclamação é justamente no site da ANS, pois ela tem um poder de suspender esses planos, a venda, comercialização, dar uma multa que é bem severa ou até inativá-lo realmente. Segundo o PROCON, o plano de saúde está descumprindo o contrato. Existe no contrato, existe a questão da vida, né? Quem comanda essa situação é o médico é quem diz o que é que o paciente precisa, né? Então, o consumidor ele deve procurar o PROCON, porque o PROCON ele tem a maneira de corrigir judicialmente e pode corrigir através de penalidade administrativa, que é a multa. A Aparecida perdeu uma irmã para o câncer no início deste ano. O medo agora é que o pior aconteça com ela também. A gente está vivendo um terror, a gente está vivendo algo assim que só quem está vivendo é que sabe dizer, né? Meu filho de 7 anos, que já entende muita coisa, viu a morte, né, da minha irmã. Ele me pergunta a todo instante: mãe, e se o plano de saúde não liberar sua medicação, a senhora vai ficar bem para me criar? Pois é. Questões financeiras de planos de saúde que entram em confronto com o valor à vida, ou seja, uma pessoa, todos nós que buscamos um plano de saúde, nós queremos um pouco de segurança, uma certa qualidade no atendimento, e você precisar de um plano de saúde no momento mais difícil da vida e não ver esse atendimento acontecer realmente é algo que é angustiante e ao mesmo tempo revoltante, Douglas. Muito revoltante. Vamos continuar acompanhando esse caso. Raimundo vai continuar acompanhando e a gente vai trazer os detalhes do resultado para você que nos acompanha. Obrigado, Raimundo. Até amanhã, então. Para cá, Cícero. Isso é absolutamente sério, Felipe Costa, telespectadores da TV Elesbão News. A indagação que fica no ar, ou como vocês quiserem, a pergunta que não quer calar,
para que pagar plano de saúde? A gente fica perguntando. Há pessoas que até se envaidecem, muitas vezes, com relação ao plano de saúde, Felipe. Mas na hora mais precisa, ou que você mais precisa, o plano de saúde não está ali para te atender. Então, lamentamos profundamente essa situação. E, ao mesmo tempo, pedindo que esse plano de saúde se sensibilize com a situação dessa senhora, conhecidíssima em Várzea Grande, e por que não dizer Lesbom Veloso, porque ela estudou aqui no Núcleo UESP. É de se lamentar profundamente essa situação. É para ontem que ela está precisando da ação desse plano de saúde. E o esposo dela, o Tiago Barros, nos procurou para que a gente repercutisse aqui na TV Lesbom News, e tem também uma participação dele aí, Cícero, por favor. Tem um vídeo do Tiago narrando essa situação dramática que a esposa dele está atravessando. Não é fácil. E corta o coração, veja aí no fecho dessa reportagem, onde ela falou que perdeu uma irmã no começo desse ano para a doença, e um filho dela de 7 anos preocupado, a criança preocupada em saber se o plano de saúde vai ou não liberar os medicamentos, os procedimentos, para que ela possa viver e criar o seu filho. Bom dia a todos os telespectadores da TV Lesbom News. Queria primeiramente aqui agradecer ao meu amigo José Neto, por estar abrindo esse espaço, pela oportunidade. Pessoal, vou procurar ser breve, visto que essa reportagem, esse fato já foi divulgado em outros meios de comunicação. A minha esposa foi diagnosticada com câncer há alguns meses atrás. E aí procuramos o plano de saúde para fazer os procedimentos, pois pagamos o plano de saúde há 17 anos. 17 anos. Nunca atrasamos uma mensalidade. E aí o plano de saúde fez a cirurgia e encaminhou as quimioterapias. Dias depois, foi feito o encaminhamento das quimioterapias. Estamos aqui de posse do encaminhamento, da receita da primeira medicação. Por que eu falo primeira medicação? Porque o médico passou primeira medicação. Medicação essa que, segundo os especialistas e o próprio médico que passou, seria a medicação eficaz para o tipo de câncer da minha esposa. Primeira medicação. E aí, diante desse encaminhamento, dessa receita, essa descrição do medicamento, retornamos a Várzea Grande. Eu sou professor, trabalho em Francinópolis, mas moro em Várzea Grande, Piauí. Minha esposa é professora aqui em Várzea Grande, professora Aparecida Souza. E aí, quando retornamos lá, a gente já é contentes, o tratamento já iria iniciar, as quimioterapias. Recebemos aqui o comunicado e fomos. Chegando lá, no escritório do mesmo médico que passou a primeira medicação, do mesmo médico. Aí chegamos lá e o médico relatou que a nossa ida lá não seria para iniciar as quimioterapias, não, que ele mesmo havia passado. Seria para uma mudança de medicamento. Medicamento esse que não resolveria o problema da minha esposa, mais barato e mais agressivo. Queria só danificar o corpo da minha esposa. E aí ficamos com medo, ficamos assustados, ficamos sem saber o que fazer. Diante dessas duas medicações, dessas duas receitas. A primeira medicação, que seria a medicação eficaz, segundo o próprio médico, medicação eficaz para o tipo de câncer da minha esposa, a gente andou aqui fazendo uma pesquisa, é em torno de R$ 58 mil uma dose.
E o médico passou 6. 58 mil reais. 6 doses, 6 quimioterapias. 6 doses, 58 mil. Que, se esse tratamento tivesse iniciado quando o próprio médico do plano fez o encaminhamento da medicação, da primeira medicação, minha esposa já iria tomar a última dose agora em outubro, dia 15 de outubro. Tomaria a última dose. Encerraria as quimioterapias. E no momento ela nem iniciou ainda. E aí nos recusamos a tomar a segunda medicação. Né? Antes disso, fomos a um oncologista particular, levando essas duas receitas do mesmo médico, do mesmo plano, levando essas duas receitas em um oncologista particular que não fosse do plano, para entender melhor essa medicação. Né? Levando os exames, levando as medicações. E a médica lá, a médica particular, disse: não, a medicação ideal para o seu tipo de câncer é essa aqui, essa primeira que o médico passou. Essa outra aqui não. Essa outra aqui não resolve o problema da sua esposa, não tem nada a ver. Então a gente vê claramente questão de valor, né? Não é uma vida, não estão preocupados com a vida. Com a vida humana. Então, o que é que foi feito? A gente tentou de todas as formas, fomos em várias recepções onde o plano atende, né? Ligamos para a ouvidoria, para a SAC, para a central, né? Se humilhando para tomar essa primeira medicação, que segundo o próprio médico do plano seria a essencial, a eficaz. E que ele estava mudando a medicação não era por critério dele, não. Ele deixou bem claro isso para minha esposa, né? E aí, diante dessa negativa, procuramos entrar na justiça. Contratamos um advogado. A princípio, o juiz aplicou uma multa de R$1.000 por dia devido ao descumprimento. Eles nem se abalaram. Nosso advogado entrou com um pedido para aumentar a multa. A multa passou a ser de R$5.000 por dia. Eles nem se abalaram. Por fim, meu advogado entrou com a petição pedindo bloqueio das contas do plano. O juiz bloqueou esse valor, que já está em torno de R$76.000. O valor das multas, a junção das multas. Mas eles nem se manifestaram. Eu acho impressionante como alguns milionários, algumas empresas ricas, eles não temem mais a justiça, não temem mais as leis, não temem mais o poder judiciário, não temem mais. Eu sou pobre, eu sou um simples professor, eu tenho medo. Né? Eu tenho medo de punições, eu tenho medo de descumprimentos. E aí, o tempo está passando, minha esposa nunca começou o tratamento. Apelamos agora para o SUS. Né? Eu falo apelamos por quê? Porque a gente paga um plano de 17 anos, quem devia nos atender era o plano de saúde. Né? E agora, diante de tudo isso, estamos tentando tomar essa medicação pelo SUS. Né? Começar do zero, encaminhamentos, tudo, para enfrentar a fila do SUS. Né? E isso tem nos magoado. Nós temos uma criança de 8 anos de idade, certo? Minha esposa recentemente perdeu uma irmã para o câncer também, no começo desse ano. Perdeu uma irmã. E a gente só está pensando no pior. Está com medo de... Estou com medo de perder minha esposa. Meu filho tem 8 anos. Está entendendo a situação, não tem como não entender. Ele vê a tristeza, ele vê a gente chorando, ele vê as mensagens dos amigos dando apoio e acaba aqui compreendendo muita coisa. Então tem sido muito difícil para todos nós, né? Então o objetivo aqui é tornar esse fato público mesmo, certo? Quem sabe que esse vídeo, essa comunicação aqui não chegue aos ouvidos do diretor do plano, do dono do plano, para fazer com que ele se sensibilize, né?
e dei a medicação da minha esposa, né, que está prevista no contrato. O contrato está aqui em minhas mãos. Estou de posse do contrato. Está aqui o contrato. Porque eles alegam na justiça que o contrato não cobre as quimioterapias. É o que eles alegam, né? Que o contrato não cobre quimioterapia. E eu vou ler aqui uma das cláusulas aqui do contrato para vocês. Coberturas e procedimentos garantidos são, entre outros. Vou ler aqui só, né, o primeiro item aqui. Todos os procedimentos previstos em rol de procedimentos e suas atualizações compatíveis com a segmentação contratada serão cobertos para a realização de pequenas cirurgias ou tratamentos ambulatoriais, desde que caracterize internação, bem como os seguintes procedimentos ambulatoriais considerados especiais: hemodiálise e diálise, quimioterapia ambulatorial, que é o que minha esposa precisa, radioterapia, entre outros. Esses são alguns, né, dos procedimentos. E eles falam na justiça que o contrato não cobre. Contrato feito há 17 anos atrás. Eu não sei se eles acham que a gente foi perder o contrato, né? E o juiz sempre a favor da gente, né? Mas eles não estão nem aí. Nunca cumpriram a decisão do juiz. Narrado pelo Tiago Barros, esposo da Aparecida. Imagine os senhores a dramaticidade nessa situação vivida pela professora Aparecida. É um caso realmente emblemático, preocupante, na medida em que envolve, inclusive, o filho do casal, de 8 anos de idade, que está vivendo esse drama e sabe lá como é que anda o emocional desse menino. Então, a gente pediria aqui a sensibilização desse plano de saúde, que eu não sei qual é. Se foi citado na reportagem aqui, eu não lembro se o Tiago também falou, acho que não. Não sei, eu não vou me precipitar aqui em dizer. Mas seria bom que esse plano de saúde se sensibilizasse, rapaz, com esse drama, haja vista que é rigorosamente pago em dias há quase 2 décadas. São 17 anos que eles pagam esse plano de saúde. Então, eu acho que, na medida da reciprocidade entre a quem paga e, no caso, o plano de saúde, seria interessante que esse plano atendesse aí a professora Aparecida, que está passando por esse drama e que viveu meses atrás também uma situação delicada em perder a irmã para essa maldita doença. Então, eu peço aqui, eu não vou aqui com nenhuma bravata, eu não vou aqui com nenhuma estupidez, esculhambação, descambar para baixar o nível com o plano de saúde, mas a gente pede de modo encarecido e educado, para que vejam e revejam a situação da professora Aparecida, que inclusive já houve até intervenção da própria justiça, e pelo que consta, houve um desrespeito por parte do plano de saúde. É um drama, e só sabe quem está realmente vivendo, está sentindo na pele, ela, que está enfrentando a doença, o esposo, o Tiago Barros, que está no dia a dia, chorando ao lado dela e sofrendo, e o filho também passando por esse drama. Eu quero agradecer ao Tiago por ter dado o crédito aqui a gente, nos procurou para que a gente repercutisse o assunto, e a gente espera que ele surta o devido efeito, porque não até chegar ao dono do plano de saúde para que haja uma sensibilização nesse caso. Primeiro repercutido lá em Teresina, dando aqui os devidos créditos à reportagem à TV O Dia, e agora aqui na TV Lesbão News.